Tirar aqui, Samidana, porque temos uma chamada, acredito eu. Claro, uma chamada sensacional. Pode rodar. No programa de hoje, o jornalista e escritor que sabe muito sobre a nossa nação. Daqui é que sai as merda. Um forte abraço! Autor do Guia Politicamente Incorreto do Brasil. Dono de comentários contundentes. Isso é uma sandália de borracha ou um sapato impermeável? Perspicaz, Leandro Narlock. Fala, Narlock. Beleza, meu? Tudo bem? Tudo bem, cara? Obrigado aí. Opa, que bom, me sinto em casa aqui. Eu gosto tanto de vir. Tava com saudade. Pô, já fez o sofá da Pan aqui. Já fiz. E o sofá, a gente não sabe onde está esse sofá. De tudo um pouco. De tudo um pouco. Eu comprei um sofá igualzinho aquele pra mim. Esse sofá, ele é da Breton, uma loja fantástica. Faz um lindo trabalho. Lindo trabalho, Juji Rifkin. Deixa eu falar uma coisa. Primeiro que você está viralizando no WhatsApp. Sim. Eu recebi vários vídeos dos seus comentários fantásticos. Eu não sei se você está produzindo isso em algum lugar ou se pegaram de algum... Você sabe se está rolando? Toda hora eu dou algum palpite sobre alguma coisa, né? Mas esse era do quê? Você lembra? Eu não lembro. Eu não vou É recordar. muito memorável, mas a gente esqueceu. Na verdade é o seguinte, tem uma história que a gente estava falando do MST. Não sei se você tá por dentro aqui, que a gente até colocou com o Mota aqui, porque essa história do MST, junto com o governo, cada hora eles falam uma coisa, né? E aí coloca e condenam muito o agro. O agro é o vilão, culpado. é o malvadão. Isso aí surge por quê, na tua opinião? Então, eu queria muito mesmo falar sobre esse assunto, porque parece que tem várias coisas aí nessa direção. Uma delas é a novela, né? Todo mundo falando aí, até tem gente boicotando, né? A novela Terra e Paixão da Globo. Ah, sim. E ontem eu tive a paciência de assistir a novela. E é incrível como a narrativa que tem ali é a mesma do Lula e é a mesma do MST. Então você tem lá o Tony Ramos, que é o fascista, né? Isso aí. O Tony é o malvadão. O senhor não entende nada de novela, mas política você sabe. Agora novela você não sabe nada. E o Tony Ramos é o malvadão, do dono de um latifúndio lá e tal. Ele ameaça o pessoal da agricultura familiar, que a agricultura familiar daí é boa e tal. E tem também os índios, né? Os índios, ele parece uma coisa meio Avatar, assim, né? Eles viviam em harmonia, tudo tranquilo, de repente chega o homem branco e acaba com tudo, né? Bem nesse esquema. E eu fico pensando, poxa, o agro brasileiro é uma coisa que a gente tem que admirar, assim, entendeu? A gente é meio Coreia do Sul nesse setor. Né? Tem americano, tem europeu que vem para o Brasil para ver como funciona o agro do Brasil. Alimenta o mundo, né, cara? Pois é. Você sabe que a gente recebeu a turma aqui da ProSoja e tem muito uma narrativa, né? Principalmente da Europa, né? O Macron fala de sustentabilidade, mas se você pegar os dados, lá os caras matam muito mais do que aqui, inclusive fica sempre nesse discurso, né? Pois é. Essa narrativa na Europa, você acha que o cara bola por quê? O que ele gosta de falar tanto do Brasil? Então é uma barreira não alfandegária, né? Ele não quer que tenha produto brasileiro barato lá, então não, vamos dificultar a chegada disso aqui, isso ambientalmente não é bom. Mas aí tem duas questões que eu acho bem importantes, até trouxe umas imagens pra gente passar. Ah, que legal. Uma, dá uma olhada nessas, quem estiver assistindo aí pela TV, dá uma olhada nessa imagem da Bahia, umas colheitadeiras da Bahia, são 53 colheitadeiras. Não é uma imagem que a gente está acostumado a ver no sertão da Bahia. Olha isso. Né? Isso é uma fazenda ali do Mato Piba, né, no oeste da Bahia, que é bem próximo de Goiás, do Tocantins, do Maranhão. E assim, tem uma cidade, por exemplo, Luiz Eduardo Magalhães, tinha 10 mil habitantes alguns anos atrás, agora está com 100 mil habitantes. Né? Tem um gráfico também que eu coloquei ali, que se a gente puder incluir. Pode ir narrando. Não é esse não, gente, é um do Brasil. De riqueza do Brasil. Olha só, o Nordeste geralmente está ali em vermelho, uma região mais pobre, o Norte também. Mas se a gente reparar bem, se dá para dar um zoom ali na Bahia, no oeste da Bahia, perto de Goiás, a gente vai ver que a região é tão rica, o azul ali, é tão rica quanto o Paraná, São Paulo. Que é bem a região daquela imagem das colheitadeiras que a gente estava vendo. Exato. Né? Então, quer dizer,
será que é por causa do Bolsa Família que essa região da Bahia tá enriquecendo? Não, a Bahia toda recebe Bolsa Família. É porque a gente tem mais prosperidade, mais negócio, como nessa imagem, né? E por que isso não está na novela, né? Por que a gente não vê isso na novela? E daí, outro ponto que eu até estou preparei já uma palestra sobre isso e tenho muito dado legal, que é o seguinte, como a gente costuma ver o agro, essa coisa de colheitadeira e tal, como contra o meio ambiente. Mas, na verdade, quanto mais a gente consegue produzir por hectare, menos a gente avança em florestas. Né? Então, olha só esses dados. Então, lá, tenho até anotado aqui. Até trouxe aqui, ó. Boa. Ficha do Naloc. A produção de arroz do Brasil, desde 1980, ela cresceu 43%. Mas a área destinada ao cultivo de arroz, ela caiu 70%. Gente, caiu 70%. Com o milho, só o ganho de produtividade que a gente teve com o milho, a gente evitou ocupar uma área do tamanho de 38 milhões de hectares, que é tipo Roraima e o Acre juntos. Né? Então tem assim, sei lá, algodão. Hoje a gente consegue colher 582% mais algodão por hectare que há 30 anos. Né? Então é aquela ideia assim de... Se a gente coloca sustentabilidade no Google Images, sai aquele raio da mãozinha. Eu odeio aquela mãozinha com a plantinha. Assim, né? Sim, exatamente. Mas se a gente olhar assim, ó, sustentabilidade é produzir mais, causando menos impacto, usando menos recursos naturais. Cara, isso é maquinário, é o Tony Ramos da novela, entendeu? que faz a gente conseguir, a tecnologia faz a gente conseguir produzir mais e utilizando menos recursos, causando menos impacto. Sem dúvida. Não, você falou da questão da novela. Eu até perguntava pra você essa questão mais identitária de você passar uma forma de política dentro do entretenimento. Queria a tua avaliação porque saiu a Disney tá tomando fogo nisso, perdeu mais de 4 milhões de assinantes no primeiro trimestre aqui de 2023. A Netflix também tá perdendo assinante. E agora teve um documentário lá da Cleópatra que recebeu 1% do público, de audiência do público, por conta da questão identitária. E aí estão falando que quem não gosta desse documentário é racismo, igual às pautas políticas. Quando você não concorda, você é taxado automaticamente das piores coisas. Você acha que vai até quando essa questão de você usar o entretenimento como uma forma de passar uma ideologia política? Você acha que o povo já percebeu? Nós temos a Ariel, que vai estrear agora, dia 25, que já recebeu também a campeã de dislikes no YouTube, mais de 2 milhões de dislikes. E, novamente, se você deu dislike, você é isso, você é aquilo. Você acha que isso vai ter um fim ou ele vai continuar? Pois não sei, viu, cara? Eu não sei se vai continuar ou não, mas o que eu preciso te dizer é que também me irrita muito, né? Às vezes eu até concordo com a mensagem, mas o problema é que é aquela coisa instrumental e política, assim, né? De querer educar o analfabeto e tal, né? Tem um caso muito legal disso, que é da Raquel de Queiroz, a escritora brasileira. Nos anos 30, se não me engano, a Raquel de Queiroz, ela se aliou aos comunistas. Ela se aproximou lá, ela era jovem, e se aliou aos comunistas. E daí ela tinha escrito um livro, e os comunistas falaram assim, os líderes do Rio de Janeiro, do Partido Comunista e tal, do Partidão, falaram, não, você escreveu um livro, traz o livro aqui pra gente ler. Daí eles levaram, e depois eles, a gente tem que conversar sobre o seu livro. E ela conta assim, e eles reclamaram, tem um problema aqui, porque a senhora rica, a menina rica, filha do fazendeiro, ela é uma pessoa boa. E a prostituta, que é pobre, ela é mau caráter. Não pode ser assim, o pobre tem que ser do bem. O rico tem que ser sempre do mal. Daí a Raquel de Queiroz olhou aquilo, riu dos caras, pegou o livro dela e abandonou o partido na hora, entendeu? Falou, cara, isso aqui é instrumental, é básico, é um didatismo, né? Que é um discurso usado até hoje, né? A gente vê essa narrativa, né? E daí quando a gente vê a novela Essa Terra e Paixão, é exatamente o que aqueles dirigentes comunistas lá da Raquel de Queiroz queriam. Né? O rico é do mal, é o assassino. E o pobre é sempre do, porra, esse cara é legal e tal. O mundo é assim, muitas vezes sim, tem muito rico safado e tal. Mas não é, o mundo é muito mais complexo que isso, né? E talvez essa falta de complexidade irrite as pessoas, né? Vira uma literatura, um entretenimento militante, cafona, né? Naloc, você que é especialista em comunicação, inclusive trabalha com isso. Eu queria te perguntar sobre o governo Lula. Tem o Felipe Neto, que era contra, agora ele é um conselheiro. E aproveitando, falar do Conselhão, que tem várias pessoas. Você acha que isso funciona, não? Você acha que ele acertou nesse sentido?
Não, eu não consigo ver nada, nenhuma eficácia aí desse conselhão, mas eu preciso comentar também o que vocês perguntaram pro Mota, que é que o Lula tá triste, né? O Lula tá aí... Saiu uma notícia. Tá chateado. O Lula tá decepcionado. Tá com ansiedade. O time dele não vaidades. Então, isso Vive me um lembra... drama. Isso me lembrou, não sei quem gosta de Seinfeld, que é uma série meio de velho hoje em dia. De velho. Hoje em dia, Eu brinco com a minha mulher, porque minha mulher não vê a menor graça em Seinfeld. Eu falei, como assim? Porra, eu sou chato também do Seinfeld. Mas tem um episódio o final da 5ª temporada do Seinfeld, o George, né, aquele que é um eterno perdedor. George Costanza. Eu até escrevi para Cruzoé hoje sobre isso. O George, ele percebe, minha vida deu tudo errado. As escolhas que eu fiz na minha vida, os impulsos que eu segui, me levaram para a vida que é o contrário do que eu gostaria de ter. E daí ele tem a seguinte ideia: então agora eu vou fazer sempre o contrário do que eu faria. Então, em vez de virar à esquerda, ele vai virar à direita. Em vez de pedir um sanduíche de atum, ele pede uma salada de frango. E daí uma mulher olhar para ele e fala: pô, eu não vou lá, né? Eu sou careca, desempregado, moro com os pais. Opa, não, mas eu vou fazer o contrário. E daí ele levanta e fala: oi, tudo bem, eu sou careca, desempregado e moro com os pais. E daí, de repente, a vida dele começa a dar muito certo, entendeu? Ele arranja um emprego, vai trabalhar nos Yankees, e 2 dias depois está todo feliz, com roupas novas e tal. Eu fico pensando que o Lula devia fazer a mesma coisa. Imaginem vocês se o Lula faz como o George Costanza do Seinfeld e fala assim: chega para a imprensa e fala: gente, a gente precisa respeitar as contas públicas, precisamos gastar menos do que a gente arrecada, o presidente do Banco Central está certo, a gente precisa respeitar contratos e a previsibilidade jurídica e manter a lei das estatais, manter o marco do saneamento. Cara, ia vir assim, tá cheio de gringo, o Sam sabe muito bem disso, tá cheio de gringo doido para botar dinheiro no Brasil, a Bolsa Brasileira tá uma pechincha, né? Quando a gente vê ali vezes lucro, né? O preço das ações está super barato. Os caras, estaria uma maré de otimismo no Brasil nesses 3 meses se o Lula fizesse exato o oposto do que ele está fazendo. Mas aí você quer uma série ali na Netflix. Ficção científica. Eu acho que mesmo se não fizesse nada, aí, já estaria melhor. Não é que está retrocedendo nas pautas. Petrobras, teto de gastos, assim. Se não fizesse nada, já estava melhor. Pois é. Mas ele é difícil. Mas e o eleitorado? Você acha que quem fez o L ali já tá revendo isso? Já tá mudando? Já bateu o arrependimento, você acha? Ou ainda não? Porque aquela coisa, o desemprego tá alto, mas tá baixo. O jornalista ainda não admitiu, mas e o eleitorado? Você acha que já foi para esse outro lado do arrependimento? Acho que os liberais, por exemplo, que apoiaram o Lula, estão envergonhadíssimos, né? Os caras não sabem onde colocar a cara. Esse pessoal tá querendo apagando post de que apoiou o Lula e tal, né? Maravilhoso. O Joaquim Barbosa agora falou, né? Tem muita gente arrependida. Toda hora aparece um economista, né? O Meirelles, todo mundo que fez o L se arrependeu. E não só por causa da economia, né? Mas também por causa da democracia, né? Porque muita gente falou, não, poxa, é porque a gente tem que salvar a democracia e tal. Mas o Lula, ele tá corroendo a democracia também, né? Quando ele ataca o Banco Central, ele tá atacando uma instituição democrática, as regras. Tá respeitando. Quando ele acaba com a lei das estatais no STF, ele está fechando o Congresso. Está falando, olha, esse Congresso não serve para nada. Então, de fato, está muito ruim. E eu acho que as eleições para prefeito no ano que vem, o PT, a esquerda, se continuar nessa toada, eles vão muito mal, né? Boa, a gente gosta sempre da sua colocação, sua forma de pensar. E aqui é uma discussão que a gente está comentando praticamente todos os dias e ninguém consegue achar meio que a resposta, que é a história da PL e da fake news. A gente tem bons exemplos de países que seguem aí mais ou menos uma liberdade na internet, que é a Rússia, né? A China tranquila. Maravilhoso. Né? Lá funciona bem, mas a gente tá indo para esse caminho. O que você tá achando dessa Coreia do Norte? É tranquilo, você posta no Insta aí. Deve ter TikToker lá, é fortuna. Kim Jong-un curte. Antes eu não preciso me esquecer, não posso me esquecer que eu preciso dar o crédito daquelas imagens das colheitadeiras da Bahia. Pois não. Do Miqueias Dourado, que virou meu amigo aí no Instagram. Boa. Ele é um piloto e vendedor de equipamentos, piloto de para-traque. O cara é um cinegrafista amador também, que fez aquelas grandes imagens ali da Bahia. Miqueias Dourado, um abração pra você. Obrigado pelas imagens. Imagens, ó. Bonito. Mas então, cara, é muito louco, né? Porque a gente parece estar retrocedendo em todos os lados. O Brasil está aí se juntando à Rússia, à China, nessa questão de internet. Tem umas frases constrangedoras, né, dos nossos ministros da Justiça, né? E do STF, dizendo censura é inconstitucional, censura é proibida. Vamos censurar.
Né? Como assim? Peraí, não existe isso no Brasil, né? O que teve com relação ao Google foi assim uma intimidação absurda. Né? Eu sei de boatos de que o pessoal do Google, os líderes do Google, passaram 2 dias vomitando por causa da pressão que sofreram. Né? Como é que é essa história? Porque os caras, tipo, de repente você tem a Polícia Federal, o STF, o governo em cima dos caras. E o que eles fizeram de errado? Eles simplesmente deram uma opinião sobre um projeto de lei que afetaria o modelo de negócio deles. Isso é democrático, é assim esperado. como os jornais fazem também em seus editoriais. E o ministro da Injustiça, da Justiça, o Flávio Dino, ele chega e fala assim, não, porque a empresa não pode dar opinião. Como assim, meu irmão? Se eu sou uma padaria, eu falo lá, esse projeto de lei vai afetar aqui meu negócio. Né? E a gente vê o Alexandre de Moraes, que para mim é a maior ameaça à democracia no Brasil, obrigar a empresa a publicar outra mensagem, uma mensagem contrária. Isso assim não tem amparo legal, é totalmente fora da lei, totalmente à parte à Constituição brasileira. Isso aí aconteceu quando colocaram lá no Google, né? Eles fizeram a explicação do que era a PL da fake news, tinha um link explicando a PL. Pode piorar a sua internet. E aí não pode falar sobre isso, daí cada vez vai ficando mais esquisito. Mas essa discussão ela é mundial, né, cara? As big techs, né? A gente tá falando, o mundo inteiro tá discutindo isso e muita gente aqui, ontem, né, o Sami até foi bem, né, com o nosso Ciro Nogueira. Ele não fechou a conta, né, Sami? Não, o Ciro Nogueira tava falando o seguinte, eu não entendi direito, mas ele quer tributar, mas ele acha que o Google não paga imposto e a Rede Globo paga muito imposto, e eu perguntei para ele qual que é a alíquota, ele não sabia. E também ele falou assim, empresa que emprega muito tem que pagar menos imposto, ou seja, você seria uma ode à ineficiência. Então, se eu precisar, eu emprego um monte de gente ineficiente para isso, mas é a ideia disso. E aí, eu sei que você estudou um pouco de sistema tributário, você viu alguma coisa disso? Assim, as big techs pagam menos imposto que os veículos de mídia? Como que é a sua leitura disso? Não tenho ideia, Sami. Provavelmente deve ter alguma diferença, alguma distorção, né? Porque no Brasil isso é uma loucura mesmo, né? Por exemplo, é muito mais produtivo você fazer casa pré-fabricada e depois só instalar a casa num terreno. Mais barato. Mas daí você paga imposto de fabricação, né? Que é 20 e poucos %. Paga IPI, paga ICMS. Paga... Tudo isso. Já o imposto, se os pedreiros forem no lugar construir a casa, é imposto de serviço muito mais baixo. Então acaba que essa distorção incentiva o trabalho pouco produtivo, né? Que salários menores e tudo isso. Então provavelmente deve ter alguma coisa parecida. Devia ser a mesma que eu falei ontem, mas ele não concordou, que devia ser a mesma alíquota para todo mundo, não importa o quê, e pronto, e aí acabava lobby, acabava vários problemas. Mas tem nesse debate aí de... Tô falando muito, não? Tá uma delícia. Você pode falar, aliás, você pode falar pra cacete. Finge que você é entrevistado. Isso. Tá bom. O que eu ia falar? Que tem uma questão, até tem aquele livro muito bom do Gustavo Malta, o Contra Toda a Censura, que é um livro muito sobre como as pessoas pensam e tal. E ele fala o seguinte, olha, imaginem vocês que um médico, ele fala assim, não vamos matar aquele paciente porque ele está se convulsionando muito, eu não consigo aplicar a injeção para melhorar a saúde dele. Não faz o menor sentido, né? Porque afinal o objetivo é salvar a vida do cara, não é matar o paciente. É mais ou menos isso que acontece quando a gente fala assim, olha, vamos acabar com a liberdade de expressão para salvar a democracia. Porque o fim último é a liberdade de expressão, não é a democracia é um fim, é um meio para a gente atingir, para a gente manter nossas liberdades. Né? Quando os estados foram criados, a ideia era assim, olha, bom, a gente vai dar então poder para o monopólio da violência para algumas pessoas. Como que a gente vai garantir que essas pessoas não vão avançar contra a nossa liberdade? E a gente falou, não, o melhor sistema, depois de muita tentativa e erro, a gente descobriu que o melhor sistema é a democracia. A democracia serve para proteger as nossas liberdades. Ela não é, então não é o contrário. Quando a gente avança falando assim, não, vamos acabar com a liberdade de expressão para proteger a democracia, a gente está matando o paciente para poder aplicar melhor, com mais calma, o remédio nele. Né? Então não faz o menor sentido. Você falou a respeito do Alexandre de Moraes e ontem, baseando também na entrevista que a gente teve com o Ciro Nogueira aqui, ele disse que o STF está tranquilo, tudo. A gente tem que deixar eles dentro aplicar da a lei. Na opinião dele não teve nada errado, né? Exatamente, porque o Sam me perguntou se ele faria algum pedido de impeachment, ele falou que não, porque estão tudo dentro da lei. Você acha que eles conseguem aplicar tudo isso que eles estão aplicando, que a gente vê,
dentro da Constituição ou tá visivelmente e essa resposta do Ciro ontem foi aquela resposta de quem tem medo? Super quem tem medo, né? Essa é fácil. Não, mas assim, todo dia a gente vê o STF agindo contra a Constituição. Né? Tem casos absurdos, assim, por exemplo, teve um cara que ofendeu o Lewandowski, se não me engano. Sim. Teve no avião, né? Foi esse? No avião. Depois ele foi processado, a Justiça Comum falou que não tinha problema, porque personalidades estão sujeitas a isso e tal. Sim. Esse cara foi pro inquérito das fake news. Meu Deus. Então, não faz o menor sentido, né? Então, é um balaio de gato enorme, de ilegalidades, assim. Eu fico pensando, às vezes, que tem a ver com a roupa que o Alexandre de Moraes e os ministros usam. Aquela roupa de Darth Vader, né? Dá uma... Aquela capa da Zara. Chama atenção. Até tem uns estudos de economia comportamental que dizem o seguinte, ó, que se você coloca um avental, uma roupa técnica, você vai fazer uma prova de engenharia, a pessoa se sai melhor. Só porque ela Você faz uma prova de blazer, você vai melhor, não? É isso. Vamos falar sobre esse assunto, só fazer um break aqui para nossa rede de rádios aqui da Rádio Jovem Pan. Estamos com o nosso querido Narlock. Ele está no Instagram, é o L Narlock, CH no final. E no Twitter também é o @LNarlock. Certo, Narlock? Então daqui a pouco a gente está de volta aqui na Rádio Jovem Pan. Ô Narlock, você é um cara, muito louco, com todo respeito. Eu adoro as suas viagens. Narlock Ó a piração do Narlock. Tá, mas eu tava gostando. Devia ser Narlock. Não, devia ser mais muito Narlock que o Batman. Isso tem estudos, né? Porque tem aquela história, finge a confiança até ser confiante, né? Então você está falando que o cara que coloca uma roupa, ele passa mais confiança, assim, uma roupa imponente. Mas desvirtua. O microfone já continua. Olha o João de Deus, por exemplo. Para ele mesmo, né? Para ele mesmo ele se sente mais confiante. Ele vai. Eu não lembro direito onde li, se foi no Kahneman, sei lá. Que daí o cara vai melhor numa prova técnica. E daí se você bota uma roupa de Darth Vader, fala, eu posso tudo. Aí o Alba vai de Homem-Aranha. Comigo não funcionou muito. Mas essa questão aí que você falou, colocou o cara lá do avião no inquérito das fake news, que não tem nada a ver. Você não acha que essa questão dele, de fazer isso, é justamente para a turma se sentir... amedrontado para poder manifestar, seja individualmente ou em grupos? Não, total. E mesmo agora nesse caso do Google, do Telegram, se tiver outra votação do PL das fake news, a oposição vai estar intimidada. Entendeu? Rolou uma intimidação. Porque assim, ó, só o fato de você estar com o teu nome no inquérito das fake news, você já se deu muito mal. Porque você vai ter que gastar aí 100, 200 mil reais de advogado, sabe? Você vai estar lá... E isso já é uma punição pro cara. Né? Então, na próxima vez que esse projeto for votado, acho que dificilmente vai ser votado agora, o pessoal vai estar com medo, entendeu? De fazer pressão. Hoje, você criminalizou a pressão. Convencer deputados, né? Convencer deputados virou hoje como que eles chamam? Pressionar ilegalmente os parlamentares, né? O Alexandre de Moraes, ele é muito bom nessas coisas, né? Tipo de criar termos que parecem criminosos para coisas que são dia a dia da política, né? Mas o que o Morgado, desculpa, Binha, só para não perder, o que o Morgado levantou também, que ele disse ontem, foi que ele disse que ninguém tem que se meter nas decisões. As decisões que eles tomam lá, ninguém tem que se meter e tem que seguir e tal. Foi o que disse ontem. E aí eu perguntei quem vigia, deu tela azul do Windows, assim, ó. Congelou. Na verdade, é o Senado que tem poder para questionar e para monitorar o STF. Então, o papel é dele. Agora, claro que se o senador entende que está tudo bem, se todos os senadores entendem que está tudo bem, vai ficar assim. E com esse Senado aí, talvez o próximo, né? Talvez o próximo Senado, porque esse ainda tem aí um resquício de 8 anos atrás, e né, muito senador de esquerda e tal. Talvez o próximo tenha uma maioria... o de ontem, em particular, ele era o chefe da Casa Civil do Bolsonaro. Sim. Sabia como é que funciona. Ô, Narlock, você falou, deu o exemplo do médico vendo o paciente convulsionando. A respeito da população, por exemplo, nós temos 5 médicos. Um tá falando, o cara tá convulsionando. Aí um fala, não tá não. Aí os outros médicos não falam nada. Porque você acha que o povo tá percebendo toda essa movimentação de censura caminhando para uma ditadura contra a liberdade de expressão? Cara, eu não sei, meu. Essa questão sobre liberdade de expressão é muito interessante, assim. Eu esses dias participei de um debate e daí os outros palestrantes eram muito melhor que eu nessa questão. Cara sincero. Os outros debatedores, eu pensei, poxa, por que eu não sei nada sobre esse tema, né? Os grandes clássicos, os argumentos do Stuart Mill e tal. E daí eu me liguei assim, é que isso nunca foi uma discordância entre esquerda e direita.
né? A gente sempre ficou lá brigando sobre privatização, né? Sobre essas coisas, e isso foi uma coisa que todo mundo aceitava. Mas aí agora parece que a esquerda, ela, tijolinho por tijolinho, ela está construindo uma justificativa contra a liberdade de expressão. Por exemplo, de que a liberdade de expressão faria mal a minorias. E para mim é justamente o contrário, entendeu? Pra gente, um problema social, para você resolver um problema social, por exemplo, desigualdade entre brancos e negros, ou entre homens e mulheres e tal, a gente precisa de ciência, né? Então muita gente expõe suas conjecturas e a gente precisa ver qual é a ideia melhor, qual a ideia funciona, a partir dali fazer política pública. O problema é que hoje é tão perigoso você questionar certas conjecturas, né? Racismo estrutural, por exemplo, e é tão vantajoso você só embarcar naquele tema que essa roda de ciência ela não acontece, né? E assim, ideias ruins que não foram testadas vão avançando e vão virando políticas públicas que não resolvem o problema, né? Então, eu não gosto dessa oposição entre minorias e liberdade de expressão. Para mim, quem mais precisa de liberdade de expressão são as minorias, são os grupos que a gente aí tem que estudar como melhorar a vida deles e tudo isso. Estamos de volta com uma aula do professor Leandro Narlock. Ele fala de qualquer assunto que você quer saber, curiosidades. É um guia praticamente esse nosso convidado fantástico aqui. Agora, sabe que você é um cara que já foi muito cancelado na sua vida. Essa semana. Essa semana você foi cancelado? Essa semana ainda não, cara. Ah, tá. Mas ainda tem. Calma que a gente vai conseguir que tem mais... Calma, o Felipe Neto tá assistindo o programa. Vai tuitar dele. Não vai demorar muito. Mas você acha, se a gente daqui a pouco vai ter o Di Lopes, que a gente vai trazer um homem também muito cancelado aqui. Muito. Que está com uma série nova aí, maravilhosa. Falou que ia me chamar, não me chamou. Não chamou? Mas você tá com medo, assim, hoje em dia, assim, você é um cara que, faz um jornalismo, você é um cara que é escritor, você tem mais medo hoje de publicar alguma coisa, sabendo que sempre tem uma narrativa? Como é que você tá se comportando hoje, principalmente em Twitter, rede social? Ah, cara, a gente toma mais cuidado, né? Certamente porque uma característica de cancelamento é que a sua voz vai ser sempre interpretada da pior maneira possível. É isso aí. Né? Então, que é o contrário do que a filosofia exige, né? Que é aquela coisa de você sempre interpretar o que a pessoa diz da melhor maneira possível, né? Da elegância filosófica e tal. Mas então eu sempre tomo algum cuidado. Mas o fato é que, às vezes, você simplesmente esquecer alguns veículos de publicação, algumas publicações, e ir para aqueles que estão mais do seu... É ruim falar isso, né? Do seu gueto ideológico, já funciona. Já ajuda bastante, né? Muito bom. Esse é o nosso Leandro Narlock. Infelizmente, eu vou ter que agradecer e falar tchau pra você. Valeu. Mas eu queria deixar para nossos convidados aqui, ó, para quem tá assistindo a gente, o @LNarlock. E nós temos esse livro aqui que você mesmo vai divulgar. Me conta pra aí. Isso, esse é um grande livro. Esse Matt Ridley é o meu autor favorito, assim, de não ficção. E a gente tá falando aqui sobre a importância de inovação para aliar preservação e prosperidade do meio ambiente e tal, preservação do meio ambiente e prosperidade. E esse livro é como inovação, é muito legal, assim, como inovação é um processo de tentativa e erro, sabe, a gente erra muito, de repente alguém tem uma ideia boa, e como a inovação funciona de baixo para cima, descentralizada, de uma forma muito parecida com a evolução, por exemplo. Então recomendo muito, vou tentar trazer sempre que eu vier aqui alguma dica de leitura. O cara é tão gente boa que ele nem divulga. Nem é pra ele. Ele divulga um livro. O cara já vendeu mais de 1 milhão. Não precisa, mais né? Precisa mais. Não, eu vou divulgar o meu e-mail para palestras. Isso, eu tô vendo aqui. Ó, quem quiser contratar este gênio aí, que é o nosso querido Narlock, é eventos@leandronarlock, com H no final, .com. Isso. Boa, então ele vai dar uma aula, ele pode não ter evento igual o Rogério Morgado, ele vai lá, o cachê dele é honesto, vale a pena pagar, porque a turma e a plateia vai aplaudir muito o Leandro Narlock. Narlock, obrigado, viu, cara? Valeu, gente, obrigado. Valeu. Narlocão. Tamo junto. Sai Narlock.